vídeo e vamos reagir ao Aprofundo. Deixa uma inscrição aqui. E vamos reagir à história maluca do Mr. Bean. Como ele fez todo mundo rir sem dizer uma palavra. Vamos ver como é que é isso. É um dos canais que eu sou inscrito na minha conta pessoal. Só que eu nunca reagi a nenhum vídeo aqui nessa conta. Então, primeiro react, bora lá. Personagens da cultura pop que funcionam no... Existem poucos personagens da cultura pop que funcionam no mundo todo sem depender de idioma, contexto cultural ou explicação. A Pantera Cor-de-Rosa, Pingu, Charlie Chaplin, Tom e Jerry. Ah não, que assim fala, né? Todos eles têm algo em comum. Funcionam em qualquer lugar do planeta porque não dependem do uso das palavras. Mas existe um personagem que leva essa ideia a outro nível. Seja por conta dos olhos arregalados, do terno marrom, do jeito estranho de andar ou das expressões faciais exageradas, o Mr. Bean é uma figura reconhecida instantaneamente no mundo inteiro. Um personagem que virou patrimônio cultural do Reino Unido e que atravessou fronteiras políticas, culturais e linguísticas, chegando a ser exibido até em países com regimes extremamente fechados, como a Coreia do Norte. Mas é aqui que começa o grande paradoxo dessa história. Porque por trás de um dos personagens mais expressivos da televisão, existe um ator extremamente tímido, com dificuldades de comunicação e que passou anos se sentindo deslocado. E que encontrou um personagem tímido, quase que nem ele, que fala pouco, um jeito de ver. Tipo isso. Ele fez aquele Johnny English também. Justamente no silêncio, na comédia física e no controle absoluto do próprio corpo, uma forma poderosa de se expressar. Aqui nascem duas perguntas. Como um homem que tinha dificuldade de se comunicar criou o personagem mais compreendido do planeta? E por que mesmo criando um ícone global, Rowan Atkinson... um pouco dessa história, não vou falar aqui, mas eu sei um pouco. Atkinson quase nunca é colocado ao lado dos maiores gênios da comédia da história. Hoje a gente vai conhecer a história do Mr. Bean e a trajetória de Rowan Atkinson. E eu vou te mostrar que por trás de um homem que fez o mundo inteiro rir sem dizer quase nenhuma palavra, existe a história de um homem que passou a vida tentando ser entendido. Só no mês passado, a Bet365 aumentou as odds de mais de 20 mil apostas. Aposta que não. Descubra por que todo dia pode ser surpreendente na Bet365. Jogue com responsabilidade. Isso dá querer fazer piada, né? Putz, grila. Agora que veio a propaganda. Cara, eu já falei que eu não gosto desse jogo do YouTube que fica assim, que aparece a remover gostei, só que na verdade eu deixei o like, só que não aparece aqui, mas já que... Vamos lá. Assistia muito. A pergunta que eu mais recebo no direct disparado é: Lucas, como eu faço pra dar certo no YouTube? E essa resposta é muito complexa porque não existe fórmula definitiva. Você precisa descobrir quem você é como criador, qual que é a sua essência. Você também precisa aprender a destravar suas inseguranças, precisa aprender a fazer uma boa pesquisa e a criar um roteiro hipnótico. E eu acho que você não encontra muito fácil aí pela internet, tá? Eu, pelo menos, tudo que aprendi de roteiro na minha vida não tá no vídeo de YouTube. Você precisa saber falar pra câmera, você precisa saber editar um vídeo de um jeito que a pessoa prenda sua atenção. Você precisa ter uma estratégia muito específica pra crescer na internet, você precisa pensar sua carreira a longo prazo e no meio de tudo isso, aprender a ganhar dinheiro. Senão nada se sustenta, né? E no meio de tudo isso vem os medos. Medo de parecer amador, medo do que as pessoas vão falar, medo do conteúdo ser ruim, medo da chacota e principalmente o medo de começar e dar tudo errado. Eu acho que o pior de todos esses ainda é o medo de se sentir sozinho. Todo criador vai passar por isso, inclusive eu passei muito. E é exatamente pra solucionar todos esses problemas que o Aprofundo Creators existe. O Aprofundo Creators é a minha escola online para formar criadores de conteúdo de verdade. É uma formação completa, reconhecida pelo MEC. Lá você vai aprender desde a base, algo que quase ninguém ensina. Descobrir quem você é como criador e destravar sua criatividade. Você vai aprender pesquisa profunda, estrutura de roteiro, construção de narrativa, como falar pra câmera, como usar o equipamento dentro da sua realidade, como editar para aprender a atenção, como criar uma thumbnail que realmente chame clique sem enganar ninguém. Eu vou te ensinar a criar uma estratégia de crescimento, posicionamento, monetização e visão a longo prazo. São mais de 90 aulas organizadas de forma didática, uma comunidade ativa que fica se ajudando sempre e lives semanais pra gente trocar ideia toda semana. Eu quero te convidar pra fazer parte do começo dessa história, tá? Então presta atenção. Se você quiser receber o link oficial antes de todo mundo com um desconto exclusivo, você vai escanear esse QR Code aí que tá aparecendo ou vai vir no comentário fixado ou na descrição, tá? Lá você vai fazer um pré-cadastro super rápido, que aí você vai fazer parte da turma dos fundadores, vai ser os primeiros alunos da escola. Ontem, por exemplo, eu fiz uma live secreta só pra quem estava inscrito nesse pré-cadastro. Foi uma troca de ideia sincera, próxima, e esse tipo de proximidade que eu quero criar na escola junto com você. E tem mais. Eu vou escolher 5 pessoas pra fazer uma videochamada comigo pra gente trocar uma ideia e eu vou analisar o seu conteúdo pra ver como é que você pode melhorar. O pré-cadastro é simples, tá? Leva menos de 1 minuto. Se você quiser fazer antes de assistir o vídeo, perfeito. Se você quiser construir algo que dure, esse é o momento de entrar desde o começo. O resto, eu vou construir junto com você. Vambora? Tá bom. Rowan Sebastian Atkinson nasceu em 6 de janeiro. Ali pequeno ele já apareceu no Mr. Bean, já tinha uma cara que
de 1955, na cidade de Consett, no condado de Durham, no norte da Inglaterra. Ele cresceu em uma fazenda de aproximadamente 400 acres em um ambiente marcado por trabalho, disciplina e repetição. Seu pai, Eric Atkinson, era um fazendeiro e também diretor de empresas, e a mãe, Ella May, cuidava da casa e gerenciava os trabalhos da fazenda. A infância de Rowan não foi cercada por estímulos visuais e contato com tecnologia. Durante a maior parte da infância e adolescência, a família sequer tinha televisão. O entretenimento vinha do cotidiano, de observar as pessoas, os animais, gestos e comportamentos ao redor. Desde cedo, ele ajudava nos trabalhos da fazenda, convivendo com o ritmo lento das tarefas, com o silêncio prolongado e com a necessidade de atenção aos detalhes. No meio desse cenário, Rowan aprendeu a perceber pequenas reações que costumam passar despercebidas quando tudo acontecia rápido demais. E esse tipo de atenção moldou profundamente sua percepção de humor. Mas, ao mesmo tempo, a infância e a adolescência não foram emocionalmente fáceis. Rowan era extremamente tímido e tinha uma gagueira persistente, especialmente em determinadas combinações de palavras. Algo que o deixava muito tenso na hora de enfrentar algumas situações sociais simples, como responder em sala de aula ou conversar com os colegas. Fisicamente, Rowan também se sentia deslocado. Seus olhos grandes, o rosto altamente expressivo e a elasticidade das feições faziam com que ele chamasse atenção sem querer chamar. Mas foi literalmente na adolescência que o Rowan percebeu algo curioso. Em ambientes mais informais, como o vestiário da escola, ele fazia caretas, exagerava expressões, distorcia o próprio rosto e as pessoas riam. Ao mesmo tempo, quando ele assumia um personagem, a gagueira dele diminuía drasticamente. A fala fluía, o corpo relaxava e esse personagem que ele criava funcionava como um escudo emocional. Esse foi uma defesa pessoal, né? Ponto de vista decisivo para a vida do Rowan. Foi ali que ele percebeu que, ao se esconder atrás de uma persona, ele conseguia existir com mais liberdade. Mas mesmo com essa aptidão natural para a comédia, a sua trajetória acadêmica seguiu firme. Antes de trabalhar com arte, ele se formou em engenharia elétrica e eletrônica pela Universidade de Newcastle. Mais tarde, ingressou na Universidade de Viraria um time de futebol. Oxford, no Queen's College, onde concluiu um mestrado na mesma área e chegou a iniciar um doutorado. Tudo indicava uma vida acadêmica sólida, previsível e estável. Porém, a Universidade de Oxford também tinha uma tradição forte de teatro, apresentações estudantis e festivais de humor. Palcos pequenos, plateias cheias e espaço para experimentar. E era ali, nesses ambientes, que Rowan encontrava uma outra forma de se expressar, longe das provas, dos livros e das conversas difíceis do dia a dia. E foi nesse ambiente que Rowan conheceu duas figuras centrais para sua trajetória, Richard Curtis e Howard Goodall. Quando os três começaram a trabalhar juntos, alguma coisa simplesmente encaixou. Richard Curtis percebeu isso quase de imediato. Rowan tinha um talento raro que ia muito além de apenas ser engraçado. Era o domínio do tempo da piada, o silêncio antes da reação, o jeito preciso do corpo e principalmente as expressões faciais que muitas vezes diziam mais do que qualquer fala. Em paralelo, Goodall ajudava a dar cadência e organização àquilo tudo, transformando os improvisos em peças com começo, meio e fim. Em uma apresentação universitária, Rowan executou um monólogo praticamente sem falas. Não havia texto elaborado nem punchlines tradicionais. Só gestos, expressões e pausas cuidadosamente calculadas. O Richard Curtis ficou profundamente impressionado porque aquilo não tinha nada de amador. Parecia alguém que entendia de verdade o funcionamento interno das risadas. Como se soubesse exatamente onde a plateia nascia e onde ela explodia. A partir dessas apresentações, o Curtis começou a escrever textos pensando especificamente em Rowan, moldando as ideias em volta do estilo dele. E foi assim, quase de forma natural, que surgiu o primeiro passo profissional da carreira dele, que começou, ironicamente, no rádio. Em 1978, ele estrelou o The O cara não fala muito, ele vai apresentar logo o quê? Rádio? Some People, na BBC Radio. O programa consistia em entrevistas fictícias com personagens igualmente fictícios. Caraca, mano, deve ser... Nossa, devia ser top esse programa, imagine. Vamos entrevistar hoje o ET de Macapá. Bem-vindo de Macapá.
Oi, eu sou o ET de Macapá, estou aqui para essa entrevista. Interpretados por Rowan e escritos por Richard Curtis. Era um formato perfeito para testar ideias, ritmo e personagens sem a pressão da imagem. Aí ele aprendeu muito sobre estrutura narrativa, mesmo sem o corpo ali visível, né? Dava para criar humor só pela construção do personagem, pelas pausas, pelo ritmo da fala. Foi nesse ambiente que Rowan começou a entender que a comédia não estava só no que era dito, mas como era dito. No tempo certo e na intenção por trás de cada palavra. When was it that you first became interested in the theatre? Oh, that's a long story. As a very young boy, I was very shy and nervous. Nervous, yes. Yes, nervous. And often I didn't dare go out. Dare go out, yes. Please. Please, yes. No, please stop interrupting me. Stop interrupting, yes. Em 1979, Para de me interromper. Tá bom, vou parar de interromper. Ei, mas tá fazendo ainda isso. Tô fazendo não. Rowan migrou para a televisão com a estreia do Not the 9 O'Clock News na BBC. O programa era uma sátira direta à política, à mídia e aos costumes britânicos, com um humor rápido, bastante ousado para a época. Rowan rapidamente se destacou ali. Desde aquele período, muitos dos momentos mais memoráveis dele no programa quase não dependiam de diálogo. Em um dos sketches mais lembrados, seu personagem simplesmente anda distraído e bate num poste. Work today is broken. Every day, people juggle so many different tools just to get work done. Acho que não, né? Já deve ser bem mais antigo. Ali, Rowan estava refinando cada vez mais o seu domínio do tempo cômico. Mas o Not the 9 O'Clock News mostrava só uma parte do que ele era capaz de fazer. Era como se o público estivesse vendo apenas uma camada do talento dele. E se ainda existia qualquer dúvida sobre a capacidade do Rowan como um ator completo, ele praticamente desapareceu quando ele surgiu em The Blackadder. Lançado em junho de 1983 na BBC One, a série, que se tornou um clássico absoluto da televisão britânica, acompanhava diferentes gerações da família Blackadder ao longo da história, da Idade Média à Primeira Guerra Mundial. A cada fase da série, Rowan interpretava um novo Blackadder, sempre mudando o contexto, mas mantendo uma essência comum. Uma inteligência meio cínica e uma visão profundamente crítica da sociedade. Diferente do Mr. Bean, Blackadder era movido pela palavra, pelo sarcasmo rápido e pelo humor verbal. Era uma comédia construída em diálogos muito precisos, recheados de ironia política e social. Blackadder consolidou Rowan como um dos grandes nomes da comédia britânica, mas mesmo assim, algo começou a incomodar ainda faltava encaixar alguma coisa. Ele. Rowan sentia que ainda havia um território pouco explorado. Um tipo de humor que ele admirava profundamente, mas que aparecia cada vez menos na televisão. Algo mais simples, mais direto e, principalmente, mais silencioso. Lembra que durante os anos em Oxford, o Rowan precisava criar sketches curtas para apresentações universitárias? Então, em uma dessas ocasiões, sem ter exatamente um texto definido, ele simplesmente se colocou na frente de um espelho e começou a observar o próprio rosto definido. E as caretas foram vindo de forma natural. O corpo começou a reagir quase que sozinho e, aos poucos, um tipo muito específico de figura começou a se formar. Rowan passou um bom tempo se encarando ali, testando expressões, movimentos, reações. E foi nesse exercício aparentemente simples que ele enxergou a raiz de algo que ainda não tinha nome, mas que já tinha uma identidade muito clara. Durante os anos seguintes, ele passou a testar essa figura em apresentações ao vivo, especialmente em ambientes universitários e festivais de comédia. A cada nova apresentação, o personagem ganhava contornos mais definidos. Nesse período, um personagem muito semelhante ao que viria a ser o Mr. Bean já começou a aparecer. Em 1979, Rowan interpretou Robert Box na sitcom Ken and Laughter. Ainda não era o Mr. Bean, mas o DNA estava ali. O comportamento deslocado e o humor construído mais pelo corpo do que pela fala. A ideia, porém, ainda não estava pronta e o grande teste veio em 1987. Rowan se inscreveu no festival Just for Laughs, em Montreal, no Canadá, e fez um pedido bastante específico à organização. Queria se apresentar no programa destinado ao público de língua francesa e não no de língua inglesa. A lógica de Rowan fazia total sentido. Se o personagem... Os caras estavam pensando, mano, você é britânico. O que você vai querer falar em francês, pô? funcionasse ali, funcionaria em qualquer lugar do mundo. E a ideia deu muito certo.
A plateia reagiu exatamente como ele havia previsto. As risadas surgiam nos momentos certos, sem depender de nenhuma linha de diálogo. Aquela apresentação serviu como um teste definitivo para provar que o personagem tinha algo raro: a capacidade de se comunicar com qualquer tipo de público sem precisar do recurso da fala. A partir dali, a ideia começou a ganhar uma forma mais profissional. O próximo passo era escolher um nome. Rowan não queria nada que remetesse à classe social, origem, e o nome que ele escolheu, Senhor Feijão, ou aparência. A ideia era que aquele personagem fosse quase universal, que pudesse existir em qualquer lugar. E foi assim que nasceu Bean, literalmente o Senhor Feijão. Mais tarde, isso ficou ainda mais simbólico com a música tema em latim que diz: "Eis o homem que é um feijão." Naquela época, Rowan Atkinson já era um nome forte na comédia britânica, e isso foi determinante para que o novo projeto ganhasse espaço com mais facilidade na televisão. A série Mr. Bean estreou oficialmente em 1º de janeiro de 1990 no canal ITV, uma das principais emissoras do Reino Unido. Desde o início, o programa foi concebido de maneira pouco convencional. Os episódios eram longos para uma comédia televisiva, havia pouquíssimos diálogos e toda a aposta estava no humor visual e físico. Era uma decisão arriscada. Até aquele momento, a comédia britânica... Decisão arriscada era, mas ninguém tinha tentado pra saber se era arriscada de fato ou não, cara. Ninguém pensou, tipo assim, vou fazer um personagem que haja como um mímico, que faz todo mundo rir e depois qualquer um assistir. Britânica era fortemente associada ao... Não é aquele negócio que você vê e pensa, não vai dar errado, não vou fazer aquele negócio, você pensa, tipo assim, ninguém tentou, eu posso tentar. Sarcasmo, as respostas rápidas e ao humor totalmente verbal. Exemplos como o grupo Monty Python e a própria carreira do Rowan Atkinson até naquele momento ilustram bem essa característica. Então, um personagem quase mudo, sustentando episódios inteiros apenas com gestos e expressões, parecia ir contra tudo o que funcionava naquele modelo. Além disso, a própria produção da série também fugia completamente do padrão da televisão. Mr. Bean nunca teve temporadas regulares, nem aquela lógica previsível de vários apenas com gestos e expressões, parecia ir contra tudo o que funcionava naquele modelo. Além disso, a própria produção da série também fugia completamente do padrão da televisão. Mr. Bean nunca teve temporadas regulares, nem aquela lógica previsível. Já teve uma temporada, né, que teve, sei lá, 14 episódios, pelo que eu me lembrei. Só que parece mais porque cada um desses episódios com mais 3 histórias diferentes. É uma coisa assim. Vários episódios por ano. Tudo era feito com muita calma. Os episódios eram produzidos aos poucos, com intervalos longos entre uma leve e outra. E essa é uma informação que sempre me deixou perplexo, porque eu tinha a sensação de já ter maratonado dezenas de episódios ao longo da vida. Principalmente na infância e na adolescência, e nunca lembrava de ver uma reprise. Mas a informação oficial é essa mesmo. Teve ano que só 1 ou 2 episódios inéditos foram ao ar. No total, ao longo de 5 anos, a série contou com apenas 14 episódios. Eu sou muito bom, cara, eu sou monstro. Episódios principais e um especial mais longo. É muito pouco, mas ao mesmo tempo parecia infinito na nossa... É bastante, porque num episódio tinha umas 4 histórias diferentes, cara, então por isso que parece mais. Essa memória, né? Doideira. Isso poderia ser um problema para muitos projetos, mas pro caso do Mr. Bean, acabou se tornando uma vantagem. Com esse formato, o personagem não se desgastava, cada novo episódio parecia um novo evento imperdível. E entre um lançamento e outro, as reprises mantinham o personagem vivo na memória do público. A crítica também percebeu rapidamente que existia um método por trás de tudo aquilo. Não era só um personagem caricato fazendo careta meio aleatórias. Cada episódio era construído com muito cuidado, quase como uma engrenagem. Tudo começava com situações simples do cotidiano, coisas pequenas, comuns, e aos poucos, esses problemas iam se escalonando porque uma das melhores dinâmicas que o Mr. Bean tem é isso, é ele tentar agir como uma pessoa normal, tentar ser uma pessoa normal, mas sempre tem uma coisa que ultrapassa o ponto, que faça ser esse ápice do episódio. Escalando para níveis completamente absurdos, mas sempre obedecendo a uma lógica interna muito própria do personagem. Sim, era caótico, mas nunca era sem sentido. A audiência cresceu de forma constante, chegando a quase 19 milhões de espectadores. E foi nesse momento que Mr. Bean começou a se transformar em um fenômeno internacional.
A ausência de diálogos facilitava a exibição em outros países, e muitas vezes não era necessário dublar ou fazer grandes adaptações, já que o humor não dependia do contexto local nem de referências culturais específicas. No Brasil, Mr. Bean começou a ser exibido em 1993, inicialmente na TV por assinatura, no canal do Multishow. Pouco tempo depois, chegou à TV aberta, sendo exibido dentro do Fantástico da Rede Globo, como pequenos quadros entre os blocos. Mesmo aparecendo em trechos curtos, o personagem rapidamente se tornou conhecido do público brasileiro. Ao longo dos anos, a série passou por diferentes emissoras, incluindo a Bandeirantes, que chegou a exibi-la em horário nobre. Mr. Bean, nesta quarta, 8 da noite. Band Você, Novos Caminhos. Inscreve aqui no canal, vou pagar o YouTube. Parece uma propaganda. Ai. Vou ter que fazer aquilo lá. Aqui, ó. Sempre que eu vejo travar, faço daqui, ó. Saia dele. Vai sair. O 4-3 vai sair. Vai ajeitar a tela. Vocês esperam um pouquinho. 5, 4, 3, 2, 1. Deu ruim. Ô, droga. Saiu o som. Band Você, Novos Caminhos. Vai querer me banir? Sai pra lá. Já me inscrevi, cara. Tá bom. Clique no sininho. Como referências para sua criação, Rowan Atkinson sempre citou 3 nomes fundamentais. Charlie Chaplin trouxe... Que é o... Cara, eu acho que todo mundo que faz um pouco da parte que é o mais do cinema mudo tem um pouco de Charlie Chaplin, né? Querendo ou não, que é o cara que é o... Essa ideia do homem comum enfrentando um mundo que não foi feito para ele e sobrevivendo por meio do improviso. Buster Keaton acrescentou a frieza diante do caos e a capacidade de controle total do próprio corpo. Mas talvez a influência mais direta tenha vindo de Jacques Tati, um cineasta e comediante francês conhecido por criar um tipo de humor extremamente visual e silencioso. Para quem nunca ouviu falar, Tati ficou famoso por personagens que quase não falavam, mas que se comunicavam através do corpo, do jeito de andar, de olhar, de interagir com o ambiente ao redor. Rowan absorveu tudo isso e trouxe o conceito para o tempo dele. E aqui entra uma ideia sensacional, que é a do personagem enfrentar o mundo moderno. Porque o humor não nasce só das trapalhadas dele, nasce do choque entre ele e as coisas ao redor. Se antes os personagens que eu citei lidavam com fábricas, mais clássico, ruas silenciosas. Esse nome nem invenções modernas, é invenção modernas. Da Europa do pós-guerra, com Mr. Bean isso é atualizado. Ele passa a enfrentar shoppings, carros modernos, eletrodomésticos, parques, hotéis, ambientes totalmente comuns para qualquer pessoa do fim do século XX. São espaços que todo mundo reconhece, mas que nas mãos do Mr. Bean viram campos de batalha. Ele não sabe usar, não entende as regras sociais, reage de forma infantil, e é desse conflito entre um homem completamente deslocado e um mundo cada vez mais moderno que nasce boa parte do humor da série. O Mr. Bean se tornou um fenômeno mundial e com o tempo, alguns episódios e cenas se tornaram icônicos. Já no episódio piloto, tem 2 sequências que são memoráveis até hoje. A primeira é
Esse é muito bom, mas o da igreja que ele manda um aleluia. Aquela que ele tenta colar em uma prova de matemática, enganando os colegas e o fiscal com uma cadeia de truques cada vez mais absurdos. E é nesse mesmo episódio que ele tenta trocar de roupa em uma praia sem ser visto, transformando uma tarefa simples numa operação caótica. No episódio The Return Não, o cara ser cego. of Mr. Bean há uma sequência onde o personagem recebe um steak tartar, que nada mais é do que uma carne crua temperada, geralmente servida fria. Steak tartar. Algo considerado sofisticado em muitos lugares, mas que, pra quem não tá esperando, pode causar um certo estranhamento. Quando o prato chega, Bean percebe que não tem a menor vontade de comer aquilo. Só que em vez de simplesmente devolver ou recusar, ele decide resolver o problema do jeito dele. Aos poucos, ele começa a esconder a carne crua em todos os cantos da mesa. Já The Curse of Mr. Bean é frequentemente A maldição do Mr. Bean. citado como um dos episódios mais premiados e emblemáticos da série. Bem Nele, bom, cara, Bean isso. vai até uma piscina pública e acaba diante de uma plataforma de salto altíssima. O problema é que ele morre de medo de pular. E é aí que a cena cresce. A sequência inteira gira em torno do pânico dele, da vergonha de desistir na frente das pessoas e da pressão social de quem tá observando lá embaixo. Quanto mais o tempo passa, mais constrangedor fica. Em outra sketch clássica, Bean simplesmente tenta fazer um lanche, mas claro, do jeito mais complicado possível. O que era para ser só um sanduíche vira quase uma operação de engenharia. O auge da cena é quando ele puxa um pequeno pote com uns peixinhos vivos de dentro do bolso, do nada. Mas talvez nenhum episódio represente tão bem o alcance do personagem quanto o The Trouble with Mr. Bean, considerado um dos O problema de Mr. Bean. mais assistidos da série. Aqui estão concentradas várias cenas que entraram de vez pro imaginário popular. Uma das mais lembradas é aquela que o Mr. Bean tá atrasado pro dentista e decide se vestir enquanto dirige. O carro vira um caos completo, com ele tentando colocar roupa, escovar os dentes e se arrumar ao mesmo tempo, tudo sem parar o veículo. A situação já é absurda por si só, mas fica ainda maior quando, já lá no consultório, ele acaba sedando o próprio dentista sem querer e precisa assumir o tratamento por conta própria, transformando uma simples consulta num desastre total. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44. Pronto, tá bom, continua. Com o sucesso consolidado da série, era só uma questão de tempo até que o personagem fosse levado pro cinema. E o primeiro filme, lançado em 1997, surgiu como um desafio para os produtores. A lógica da série funcionava muito bem em sketches e episódios fragmentados, mas o cinema exigia outra escala e um fio condutor mais longo para a história. Era preciso sustentar um personagem praticamente mudo por mais de 1 hora de filme, sem perder o ritmo e principalmente sem cansar o público. E esse era o grande desafio da adaptação para o cinema. Na trama, Mr. Bean trabalha como vigia de segurança no Royal National Gallery, em Londres, e acaba sendo enviado aos Estados Unidos para acompanhar e apresentar uma obra de arte extremamente valiosa. Só que, claro, nada sai como deveria. Lá ele se envolve em várias confusões que expandem o formato da televisão para algo muito maior, com cenários mais amplos, mais personagens e situações ainda mais caóticas. O filme foi uma surpresa comercial, arrecadando cerca de 250 milhões de dólares em todo o mundo, contra um orçamento estimado em 18 milhões. Mas existe um outro fato curioso sobre esse filme, que também se tornou uma das provas mais impressionantes do alcance global do Mr. Bean. Ele foi exibido oficialmente na Coreia do Norte. E isso não é pouca coisa. A Coreia do Norte é um dos países mais fechados do mundo quando o assunto é cultura. O acesso a produções estrangeiras é extremamente limitado e conteúdos ocidentais quase nunca entram de forma oficial. Filmes, séries e músicas passam por um controle rígido do Estado que decide exatamente o que pode ou não ser exibido. E mesmo com todas essas barreiras, o personagem conseguiu atravessar esse bloqueio. Mr. Bean foi exibido durante o Pyongyang International Film Festival, um evento que existe desde 1987 e que, ao longo dos anos, já apresentou filmes de alguns países europeus e asiáticos, sempre com uma curadoria extremamente rígida. O
O curioso é que o Mr. Bean se encaixava perfeitamente nesse contexto, justamente por não depender tanto do idioma ou das referências culturais ocidentais diretas. Segundo relatos de jornalistas e visitantes estrangeiros que estiveram no festival, a reação do público foi bem positiva. Ou seja, um personagem quase mudo, sem piadas verbais, conseguiu provocar um riso genuíno em um dos ambientes culturais mais isolados do planeta. Depois desse sucesso no cinema, ficou claro que o personagem ainda tinha fôlego. Em 2007, Rowan Atkinson eu já vi bastante vezes, gosto desse filme, eu chamo quando era pequeno. Voltou ao papel em As Férias do Mr. Bean. A história começa quando Bean participa de uma rifa local e acaba ganhando 3 coisas improváveis. Uma filmadora novinha, 200 euros e uma viagem de uma semana para o sul da França. E o detalhe curioso é que o período da viagem coincide justamente com o Festival de Cannes, um dos eventos de cinema mais importantes do mundo. Já na estação de trem em Paris, ele pede para um passageiro filmar o momento em que ele embarca no trem, todo empolgado com a própria viagem. Esse passageiro é Emil Dushevsky, um diretor russo que está indo para Cannes como um membro do júri. Só que, por causa da gravação, Emil acaba perdendo o trem, que parte levando seu filho, Stepan, de apenas 10 anos, junto com Bean. Sem saber o que fazer, Bean decide descer com o garoto na próxima estação para esperar o pai. O problema é que Emil pega um trem expresso direto para Cannes e ainda denuncia Bean para a polícia, achando... Ah, pronto! O cara tenta ajudar. Eu falo, bonzinho sempre se foda, não é possível, cara. O cara tentou ajudar e não. Ah, não. O cara foi tongo e ele não conseguiu entrar no trem. E depois quer denunciar o cara que tá tentando ajudar o filho dele. Vai assustar outro, velho. Porque ele sequestrou o filho. A partir daí, o filme vira uma espécie de road trip improvisada entre Bean e a criança, com os dois atravessando a França enquanto se metem numa sequência de confusões pelo caminho. O longa foi melhor recebido pela crítica do que o anterior, principalmente por se aproximar mais do espírito da série original. Tem menos explicações e mais situações físicas que saem do controle. Comercialmente, o filme também foi um sucesso, arrecadando mais de 230 milhões de dólares em bilheteria mundial. Paralelamente ao cinema, em 2002, Mr. Bean ganhou uma série animada. Mesmo em dezembro... 2002 essa série, mano? Eu pensava que era mais recente. O Rowan Atkinson fez questão de dublar o personagem, mantendo os resmungos, os sons e o ritmo característico. Foram produzidos 52 episódios, divididos em 3 temporadas. Embora o Mr. Bean seja de longe o personagem mais famoso do Rowan, o ator não se limitou a ele. Ao longo da carreira, Atkinson encarnou outros personagens que mostram diferentes facetas do seu talento para a comédia. Um dos papéis mais conhecidos do Rowan Atkinson depois de Mr. Bean foi Johnny English, uma paródia direta dos filmes de espionagem no estilo James Bond. Aqui, ele interpreta um agente secreto do MI7 que se enxerga como extremamente competente, elegante e preparado, mas que na prática transforma qualquer missão simples num caos. O personagem funcionou tão bem que o primeiro filme fez grande sucesso e acabou gerando 2 continuações, uma lançada em 2011 e outra em 2018. Além do Johnny English, ele também teve papéis menores em filmes bem conhecidos. Quem lembra dele no filme live action do Scooby-Doo? No filme, ele interpretou o vilão... verdade, ele fez... Nossa, mano. Monda Varials, em uma participação curta, mas... Que na verdade era um... Que esse daí era um robô que era do Scooby-Doo e no final ele aparece falando que ficou preso. Bem divertida. Outro filme bastante lembrado é o Tá Todo Mundo Louco, uma comédia que passou muito na Globo nos anos 2000 e que conta a história de um dono de cassino que cria uma verdadeira caça ao tesouro, onde os competidores apostam uma corrida em busca de 2 milhões de dólares. O elenco conta com nomes como John Cleese, Whoopi Goldberg e Cuba Gooding Jr., além do Rowan Atkinson como Enrico Pollini. Não sei se você lembra, mas o personagem sofre de narcolepsia, que faz ele dormir em diversos momentos da trama. E apesar de falar bastante durante o filme, ele lembra bastante a persona do Mr. Bean e é de longe um dos mais carismáticos da obra. Também vale citar outros papéis em filmes como Simplesmente Amor, 4 Casamentos e um Funeral, além da dublagem do personagem Zazu em O Rei Leão. O Zazu, fez o... Mas um dos momentos mais importantes da sua carreira aconteceu em 2012, durante a cerimônia da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. O ator foi convidado para interpretar o Mr. Bean em um dos segmentos da cerimônia e acabou protagonizando um dos momentos mais comentados de toda a noite, reforçando como o personagem
já era visto como um dos maiores símbolos culturais do Reino Unido. Atkinson surgiu no palco ao lado da Orquestra Sinfônica de Londres, que tocava o tema clássico de Carruagens de Fogo. Enquanto a música crescia de forma épica, o Bean tinha a função de tocar uma nota só no piano. E só isso já era engraçado, mas a cena cresce quando ele começa a se distrair, mexe no celular, cochila e de repente entra num devaneio. E aí no sonho ele aparece correndo na icônica cena da praia de Carruagens de Fogo, em câmera lenta, com aqueles gestos desajeitados e aquele olhar completamente perdido. Infelizmente, aqui no vídeo eu só pude usar alguns prints desse momento porque, por alguma razão, não é permitido usar nem um segundo dessa apresentação em outros conteúdos sem que ele seja bloqueado mundialmente. É coisa do YouTube, né, gente? Vocês estão ligados? Mas eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser assistir completo. E para um personagem que quase não fala, roubar a cena em um dos eventos televisivos mais assistidos do planeta foi uma prova clara de que ele já havia se tornado uma das figuras mais reconhecidas da cultura pop. Depois das Olimpíadas, Rowan Atkinson decidiu aposentar o Mr. Bean. Em uma entrevista para o Graham Norton, ele comentou que não acredita em um retorno para o personagem, mas também pontuou que nunca se deve dizer nunca. I doubt that he will reappear, but you never know. You must never. The people have spoken. Yeah, quite. But you must never say never again. Mas isso não significou um fim para sua carreira. Ele segue ativo na indústria do entretenimento. Ele fez aquele filme Um Homem versus um Bebê e Um Homem versus uma Abelha, que era lá no até Netflix, hoje, com trabalhos em diferentes projetos. Entre os seus papéis mais recentes, a gente pode destacar o Padre Julius, antagonista do filme Wonka, onde atuou ao lado do Timothée Chalamet. Outro papel de destaque é o de Trevor Bingley, personagem na série Homem vs Abelha, disponível na Netflix, onde ele interpreta um homem que é contratado para tomar conta de uma mansão luxuosa, mas acaba entrando em uma guerra caótica contra uma abelha. Uma sinopse que facilmente poderia ser adaptada para uma sketch do Mr. Bean, né? A série também ganhou uma sequência chamada Man vs Baby, lançada em 2025, em que o ator retorna para o papel de Trevor, mas dessa vez precisa lidar com os cuidados de um bebê. No fim das contas, a história do Rowan revela um paradoxo curioso. Um homem que na vida real sempre lidou com dificuldade de comunicação, criou um personagem que se comunica. O cara é um cara que nunca conseguiu se comunicar direito. E ele criou um personagem que consegue se comunicar com todo mundo. Que é entendido em qualquer lugar do planeta. O Mr. Bean funciona na Inglaterra, no Brasil, na China, na África do Sul, porque ele fala a língua mais básica que existe, o comportamento humano. Vergonha, medo, vaidade, ego, insegurança, tudo aquilo que a gente sente, mas tenta esconder. O Mr. Bean, ele expõe sem dizer uma única palavra. Só que tem um detalhe importante nessa equação. Mesmo criando um dos personagens mais universais da história do entretenimento, Rowan raramente é colocado lado a lado com os chamados gênios da comédia. E isso diz menos sobre ele e mais sobre como a comédia como os caras não sabem eleger os verdadeiros física sempre foi tratada ao longo da história. Até o próprio Charlie Chaplin, nessa parte de fazer comédia mais física, sofreu bastante também. Se a gente olhar para trás, a gente vê padrões muito parecidos. Charlie Chaplin, por exemplo, hoje é considerado um dos maiores artistas que já existiram, mas o reconhecimento institucional veio de forma tardia. Ele recebeu 2 Oscars honorários. O primeiro lá na cerimônia inaugural da Academia em 1929, quando o cinema ainda estava se organizando como indústria. E o segundo só em 1972, mais de 40 anos depois, quando voltou aos Estados Unidos para receber uma homenagem pela carreira inteira. Aquela noite ficou marcada por uma ovação histórica de mais de 10 minutos de aplausos de pé. Mas aquele prêmio também tinha um peso simbólico. Era quase um pedido público de desculpas. Nos anos 50, durante a era do macartismo, Chaplin foi acusado de ter simpatias comunistas. Ele teve o visto de reentrada nos Estados Unidos revogado enquanto estava viajando e, na prática, foi expulso de Hollywood, sendo forçado a viver na Suíça por cerca de 20 anos. Nenhuma prova concreta foi encontrada, além das opiniões políticas dele, mas o estrago já estava feito. Buster Keaton seguiu um caminho igualmente duro. Outro gênio da comédia física, que viu a própria carreira ser esmagada na transição do cinema mudo para o falado. Preso a um contrato com a MGM nos anos 30, perdeu a autonomia criativa, virou assalariado de estúdio e passou a executar roteiros que não tinham nada a ver com a sua essência. Ao mesmo tempo, a vida pessoal desmoronava com divórcio e alcoolismo.
Durante anos, foi tratado como uma relíquia do passado. Até que em 1952, o próprio Chaplin, que por muito tempo foi visto como rival, o convidou para dividir cena em Luzes da Ribalta. Claro, o caminho de Rowan foi bem diferente em muitos aspectos. Ele não foi expulso da indústria nem teve a carreira interrompida dessa forma. Muito pelo contrário. Mr. Bean virou um fenômeno global gigantesco, rendeu filmes, licenciamentos e transformou Atkinson em um homem extremamente rico. Fora das câmeras, inclusive, ele leva uma vida bem distante do seu personagem. Seu passatempo preferido é dirigir e colecionar carros super caros e raros, sendo conhecido no meio automobilístico britânico como um verdadeiro entusiasta. E dentro do Reino Unido, o peso cultural dele é enorme. Rowan Atkinson é tratado quase como um patrimônio nacional, um rosto imediatamente reconhecível. E tudo isso ajuda a entender um ponto central. A comédia física, por muito tempo, foi vista como algo menor, simples demais, bobo demais. O palhaço, o bobo da corte, sempre fizeram os reis rirem, mas raramente sentaram à mesa com eles. Existe uma tendência histórica de valorizar mais o humor verbal, político, intelectualizado, enquanto o humor do corpo, do gesto e da expressão é tratado como infantil. Só que rir sem falar talvez seja uma das formas mais difíceis de arte que existem. Tem que ter precisão milimétrica de tempo, controle corporal absoluto e uma leitura profunda do comportamento humano. O Chaplin entendia isso, o Keaton entendia isso e o Rowan também. O mais curioso é perceber como esse tipo de humor continua vivo até hoje. Basta abrir o TikTok, os Reels ou qualquer plataforma de vídeo curto. Grande parte dos conteúdos que viralizam ainda nasce da lógica da comédia física. Gente escorregando, reagindo, exagerando expressões, lidando com situações simples que saem do controle. É a mesma base, o mesmo princípio. A diferença é só o formato. O que prova que esse tipo de linguagem nunca envelheceu, ela só vai mudando de palco. Por isso, talvez o lugar dele na história seja curioso. Ele não é sempre citado nas listas mais acadêmicas, mas é sentido na memória afetiva de bilhões de pessoas. Enquanto muitos comediantes precisaram ser traduzidos, Mr. Bean nunca precisou. E talvez seja exatamente aí que mora a grandeza silenciosa dele. Um artista que falou pouco, mas foi entendido pelo mundo inteiro. How do you do that? Magic. Dreamina não é apenas geração de imagens. Com um modelo avançado de inferência, basta uma frase para criar imagens em 4K. Suporta texto para imagem e imagem para... E aí, meu nome é Lucas Seixer, eu sou jornalista e criador de conteúdo. Não esquece de me seguir no @aprofundideias para saber bastidores aqui do canal e também me seguir no @aprofundocreators, que é o Instagram da minha escola online. Não esquece de fazer o seu pré-cadastro para você ter um desconto especial no lançamento da minha escola, tá? Você pode apertar no link aqui da descrição ou no comentário fixado, tá? Não esquece de fazer isso antes de fechar esse vídeo. E aí, você conhecia toda essa história do Mr. Bean? Eu me surpreendi com um monte de coisa aqui, tá? Principalmente essa história do Charlie Chaplin, né? É uma coisa que eu não fazia nem ideia e que eu vi num artigo esses dias. E aí, depois que eu tive a ideia de fazer um vídeo sobre o Mr. Bean, eu consegui juntar as duas coisas. E um vídeo sobre o Charlie Chaplin seria legal pra caramba, né? Se você quiser, deixa aí nos comentários. E o nome difícil pra falar, né? Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Eu chamei de Rowan Edison o vídeo inteiro. Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Rowan Atkinson. Eu fiquei falando isso o dia inteiro hoje e se eu errei a pronúncia aí, me desculpe, mas é um nome muito difícil. Por isso que ele escolheu Mr. Bean, porque Mr. Bean é a coisa mais fácil de falar, né? Mr. Bean. Esse Atkinson me quebrou um pouco, tá? Mas deu certo, né, gente? No fim deu certo. Bom, eu não sou tão bom fazendo comédia física sem falar nada, né? Mas ali no meio do vídeo eu pedi pra você se inscrever aqui no canal, você deixar um like e se você quiser fazer parte do Clube Aprofundo, você vai assistir todos os vídeos um dia antes de todo mundo, você vai ter o seu nome aqui no final e também vai me ajudar a escolher os temas. É isso, gente. Obrigado por ter assistido mais um vídeo do Aprofundo até o final. A gente se vê na próxima, tá? Beijo. Valeu. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E é isso. Valeu. Eita. Fui.